No capítulo de Gênesis 17, Deus fará uma aliança definitiva com Abrão, devido à sua longa espera por ter aguardado para receber sua promessa de um filho. Abrão estava com 99 anos quando Deus lhe falou novamente. A demora se deu, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Por isso sempre é necessário esperar com fé, porque o tempo de Deus é infinitamente melhor. Tinham-se passado 13 anos e sua esposa, Sarai, ainda não havia gerado um filho. Mas Deus, por seus prodígios e milagres, pode fazer o impossível. Deus aparece pela quarta vez a Abrão e se revela como El Shaddai, que significa o Todo-Poderoso ou aquele que tudo pode realizar. Deste modo Deus dá proteção a seu povo. Deus fala a Abrão: anda em minha presença e seja perfeito. Com essas palavras, Deus quer que Abrão tenha o mesmo caráter dele, possuindo uma vida de amor, fidelidade e justiça. E isso requer ser honesto e justo. Então, Deus reafirma sua promessa de multiplicar a descendência de Abrão, que será o pai das nações. Por causa dessa promessa, o nome de Abrão é modificado. Pois, ele será o pai da fé, aquele que foi erguido por Deus. Assim, ele passa a se chamar Abraão, que significa pai de uma multidão, devido à sua nova condição e missão. Abraão também será pai de outras nações e línguas, sendo os filhos da fé que confiaram em Deus e seguiram por seus caminhos. A aliança de Deus é perpétua com Abraão, o que define tanto a sua durabilidade, a posse da terra, como a entrada na terra prometida em Canaã. Deus também marcou um rito a ser feito, a circuncisão, que é o ato de circuncidar ao redor do prepúcio do genital masculino, sendo uma cerimônia realizada em meninos com 8 dias de vida, representando a aliança que Deus fez a seu povo através de Abraão. Os que não eram circuncidados deveriam se retirar da comunidade. Sarai também teve seu nome alterado, passando a se chamar Sara, pois ela seria a mãe das nações, do qual sairiam reis de povos e principalmente do qual teria seu filho. Abraão, ao ouvir de Deus que teria um filho, cai com o rosto por terra e depois ri, porque disse para ele mesmo: acaso nascerá um filho a um homem de 100 anos e Sara, que tem 90 anos, dará ainda à luz? Essa atitude de Abraão se deu por causa da sua longa espera em sempre ouvir a promessa de que seria pai. Deus não o pune por isso, pois é um Deus misericordioso. Como visto no capítulo 16, Abraão já havia tido filho Ismael, com a serva, Agar. Mas, Deus lhe garantiu que seu herdeiro não seria um servo adotado, tampouco um filho ilegítimo. Deus disse a Abraão que sua esposa Sara terá um filho. E a criança deverá se chamar Isaque, que significa aquele que ri. A confirmação de Deus a Abraão renova e amplia sua bênção a Isaque, sendo através dele que surgirá uma grande nação, e do qual procederá os 12 príncipes, que serão as 12 tribos de Judá, as tribos de Israel. Isso veremos mais adiante. Deus continuou a falar a Abraão: Sara dará à luz no próximo ano. E quando Deus acabou de dizer isso, se retirou de junto de Abraão. Então, no prazo determinado por Deus, nasce Isaque. Aqui podemos ver a santidade e a obra da divindade de Deus. Abraão novamente obedece aos preceitos de Deus, quando ordenado pelo comando dele, fazendo exatamente o que lhe foi orientado por Deus, o Todo-Poderoso. Todos os homens que conviviam com Abraão, desde os recém-nascidos, até os mais velhos, e também Isaque, que estava com 13 anos, foram circuncidados. O capítulo mostra que quando Deus dá sua palavra, ela será sempre cumprida. Sua aliança é eterna conosco, assim como sua fidelidade que nunca abandona seus filhos. Deus nunca fará nada ao acaso ou pela metade. Ele já sabe o princípio de tudo e de todas as coisas. Suas ações têm início, meio e fim. Deus excede a tudo e faz tudo por seu imenso amor e por sua misericórdia a nós. Vemos que Deus aparece a Abraão e se revela mais de uma vez, como Deus Todo-Poderoso. Realmente constatamos através da origem da criação como é grandioso o poder de Deus. Como o seu falar, que criou todas as coisas a nosso favor, e o seu agir, que é inigualável. Aleluias! Deus reforça sua promessa e muda o nome de Abrão para Abraão, e isso me leva a pensar no novo nascimento, em nascermos em Cristo como um novo ser. Como vemos em 2 Coríntios 5,17, que diz:
Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Maravilhosa é essa oportunidade que Deus dá para aqueles que estavam mortos em suas transgressões de poder nascer de novo em espírito e em verdade. Vejo isso como uma chave do verdadeiro e genuíno arrependimento, em que deixamos o nosso velho homem para trás e nos tornamos nova criatura em Cristo. Também me chama a atenção que mesmo Abraão tendo um relacionamento forte diário com Deus, ainda temos a nossa natureza humana, que prevalece e que só consegue ser justificada através de Cristo. Assim observamos que a concepção de uma geração espiritual se cumpre em Cristo, como em Gálatas 3:29. Se você é de Cristo, então você é descendente de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Como a circuncisão, uma instrução da aliança, que é compreendida espiritualmente, como a circuncisão do coração feita pelo Espírito de Deus. Uma grande aliança foi feita, que para os tempos vindouros se cumpre totalmente com o surgimento sobrenatural de Jesus, fruto da grande promessa divina, mesmo diante da incapacidade humana. Podemos constatar de que Deus é o Todo-Poderoso. E muitas vezes, olhamos para as situações e duvidamos. Mas, Deus nos convoca a acreditar no seu poder e não em nossas limitações. Porque as promessas de Deus requerem uma resposta. E a fé não é apenas presumida, pois se verte em obediência. Por isso, temos o compromisso de orar e trabalhar para que nossa família e as outras pessoas conheçam a Deus e andem nos seus caminhos. Pois Ele valoriza a família e aos que creem nele. Deus sempre modifica a dúvida em alegria, mudando circunstâncias impossíveis em testemunhos de graças e milagres. Então, todos nós somos parte dessa aliança. Em Cristo, somos herdeiros das promessas de Abraão. Não somente pelas obras, mas pela fé genuína, e isso nos traz segurança e identidade. Deus de maravilhas! Gostou do conteúdo? Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais mensagens inspiradoras.